Você sabe o que o presidente do Werder Bremen respondeu quando perguntaram a ele por quanto ele estaria disposto a negociar Diego? Se quiserem o tirar daqui, terão que me matar primeiro. Teve uma época que Diego parecia ter o mundo inteiro aos seus pés e que o céu ou a bola de ouro era o limite. Havia veteranos e aposentados o elogiando, colegas de profissão sendo comparados com ele e até mesmo novatos promissores que diziam estar se tornando novos Diegos. Parecia que ele se tornaria o melhor jogador do mundo, mas por que Diego não foi o jogador perfeito que todos esperavam? Continua ligado aqui comigo porque é isso que eu vou falar neste vídeo. Meu nome é João Oliveira, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e agora vamos conhecer a história de Diego Ribas, o maior potencial desperdiçado do futebol brasileiro. Quando o Santos estava prestes a entrar em colapso, sem ganhar nada relevante há décadas e lutando para pagar seus próprios jogadores, eles confiaram as chaves e o futuro do clube aos meninos da base, aos meninos da vila. E foi uma decisão arriscada, tão arriscada que o rebaixamento era dado como certo. Mas aí, a base do Santos deu origem a nomes como Alex, Elano, Robinho e Diego, que com apenas 16 anos de idade teve a 10 do Pelé e as chaves do clube confiadas a si para tirá-los do fundo do poço. Aos olhos de todo o Brasil, essa era uma tarefa impossível, mas Diego nunca hesitou e abraçou a responsabilidade de corpo e alma. Ver o garoto jogar em seu primeiro ano era como ver um veterano jogando com adolescentes. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Quando chegou o primeiro teste de verdade para o Santos, o São Paulo, foi Diego quem deu 2 assistências para fazê-los vencer a partida, derrotando aquele que era considerado o melhor clube do Brasil no período e colocando seu nome nas bocas de todos os fãs de futebol do país. Só que apesar de seu talento e suas comemorações exageradas, principalmente contra o São Paulo, o fizeram ter a fama de que era um garoto mimado e birrento, um câncer de vestiário, mesmo que seus colegas de equipe sempre saíssem em sua defesa. Quando eles encontraram o São Paulo pelo Brasileiro, a mais polêmica, o que apenas reforçou essa imagem de garoto birrento, mas o destino ainda havia guardado um último duelo entre essas duas equipes. Nas quartas de final, o São Paulo era favorito absoluto para passar de fase, mas foi Diego que marcou 2 gols para os levar à semi, abrindo caminho para o título brasileiro do Santos naquele ano, o primeiro em décadas. Diego se tornou o jogador mais jovem da história a vencer o Brasileirão, e agora vinha um desafio ainda maior, a Libertadores. No ano seguinte, Diego teve 6 participações em gols na fase de grupos, e depois ele não parou. Teve jogos incríveis nas oitavas, nas quartas e marcou um golaço na semifinal, levando o Santos para sua primeira final em mais de 40 anos. Só que nesse ano o Boca também era imparável e eles acabaram levando a melhor. Mas calma que isso vai dar uma boa história lá na frente. Naquele ano a Nike o nomeou o melhor jogador da América do Sul e ele foi junto com o Kaká o responsável a levar o Brasil Sub-23 à final da Copa Ouro. E tudo isso ao mesmo tempo em que nomes como Pelé, Ronaldo e Zidane não paravam de elogiá-lo e convidá-lo para partidas comemorativas. Melhor ainda, foi sua assistência na final da Copa América de 2004 que fez cair por terra a imagem de que ele era um garoto mimado. Mas aí já era tarde demais para os outros clubes brasileiros tentarem uma oferta. O Porto veio buscá-lo aqui para que ele pudesse estrear no velho continente. Uma vez em Portugal, a tarefa de Diego novamente era quase impossível. Seu trabalho no Porto era substituir o Deco, o ex-camisa 10 que havia ficado em segundo lugar na votação da Bola de Ouro no ano anterior. Só que Diego novamente chamou a responsabilidade para si e começou a fazer bonito, mesmo com o Porto tendo 3 treinadores em um único ano. Ele marcou 39 gols e embora suas comemorações volta e meia ainda incomodassem, nada parecia impedir o menino de se tornar uma grande estrela. Em sua segunda temporada na equipe, com 17 rodadas disputadas, o Porto estava na liderança com 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, e Diego havia se tornado uma peça crucial desse sucesso. Seu emprego parece ser garantido, mas aí, subitamente após uma derrota, ele foi chamado para uma sala privativa e lhe foi explicado que o sistema tático do time seria alterado e que, por isso, ele poderia começar a procurar um novo clube. O jogador contou alguns anos depois que pensou naquela noite que aquele era o fim de sua carreira. Mas no dia seguinte ele levantou e decidiu tentar tudo de novo. O fato de ter ficado no banco nos 4 últimos meses do ano fez com que suas chances de ser convocado para a seleção brasileira na Copa de 2006
fossem pro ralo. Mas isso não desanimou o jogador, que ainda acreditava em si mesmo. Muitas ofertas brasileiras chegando, mas ele queria continuar jogando na elite e para isso foi paciente. Esperou e esperou muito até que em 2006 ele assinou com o Werder Bremen, ganhando a 10 logo de cara, considerado por muitos o melhor jogador da história do clube. Chega a ser tóxico colocar tantas expectativas assim em um garoto de apenas 21 anos. Mas adivinhe, Diego novamente provou estar à altura do desafio e logo em sua primeira partida foi essencial para derrotar o Bayern, sendo considerado o melhor jogador do mês de outubro e daquela temporada da Bundesliga. Com isso, logo ficou claro que Diego era um talento, uma estrela que deveria ser tratada com cuidado pela mídia para que nunca deixasse o país, ao contrário do que haviam feito nos jornais brasileiros, por exemplo. E mesmo que o Bremen não tenha ganhado nada com essa atuação estelar de Diego, isso não fez com que seu talento fosse menos reconhecido, muito pelo contrário. Grandes astros como Pelé e olheiros do Real Madrid o acompanhavam, assistindo suas partidas e estilos de jogo. Para Diego, a próxima grande oportunidade de ter seu talento exibido para o mundo todo era através da Copa América, só que apesar de ter sido convocado, ele teve que assistir tudo do banco por conta do esquema tático de Dunga, que levantou o caneco, é verdade, mas não deu espaço para o talento de Diego, que viu mais uma oportunidade de brilhar pelo seu país desperdiçada. Na temporada seguinte, Diego começou tão determinado que nos playoffs da Liga dos Campeões, ele foi o homem do jogo, marcando um gol e dando assistência para colocar o Bremen na competição. Só que caíram bem no grupo do Real Madrid. Mas suas atuações contra os espanhóis foram tão boas que se especulou que o Real Madrid estava tentando tirar Diego do Bremen. E foi isso que fez o presidente dizer que precisariam matá-lo para tirar Diego de lá. O tempo foi passando e os rumores que ligavam Diego ao Real só aumentavam. E na temporada seguinte, que foi a melhor de Diego, também foi a última em que o brasileiro realmente brilhou. Depois de uma atuação grandiosa nas Olimpíadas, levando o Brasil ao bronze, foi na Copa da UEFA que ele realmente despontou, atropelando o Milan nas quartas de final e eliminando o Hamburgo, um rival histórico do Bremen nas semifinais. Só que Diego recebeu um cartão vermelho no segundo jogo, o que fez perder a final. E aí, o Bremen não foi capaz de vencer sem ele. Isso poderia ter sido mais uma das várias oportunidades desperdiçadas da carreira de Diego. Mas apenas uma semana depois, ele deu assistência para o gol decisivo na Copa da Alemanha, trazendo o título para casa depois de anos de seca. Com isso, o céu era o limite para Diego. Chegaram propostas do Bayern e do Real Madrid, só que enquanto ele não queria trair o Bremen com um rival alemão, ele também não gostava do fato de não ter titularidade garantida no Real. Isso fez com que ele considerasse a terceira proposta a chegar, a da Juventus, em uma decisão que chocou a mídia esportiva da Europa. Com o clube italiano sabendo que Nedved se aposentaria em breve, querendo esquecer o escândalo de ter sido rebaixado, eles toparam fazer de Diego o jogador mais bem pago do clube e fazer todo o projeto de futebol ao redor dele. A proposta até deu resultados positivos nos 2 primeiros anos. Diego contribuiu para 22 gols e teve uma ótima temporada. No entanto, com a chegada de Ciro Ferrara para o cargo de treinador, tudo foi para o lixo, desfazendo todo o trabalho de Ranieri que havia feito nos anos anteriores e destruindo o valor de mercado de Diego e suas chances de ser convocado para a Copa de 2010. Ele ficou tão traumatizado com isso que, quando seu contrato se encerrou, ele tentou voltar para o Bremen, mas isso era financeiramente impossível. Isso fez com que assinasse com o Wolfsburg, mas sua passagem foi tão tumultuada, envolvendo brigas com a comissão técnica e uma cobrança de pênalti perdida, que ele chegou a ser impedido de jogar pela diretoria ao mesmo tempo em que não era vendido, se tornando um refém do contrato que havia assinado. Essa situação só mudou quando ele foi emprestado ao Atlético de Madrid, levando a equipe para o seu segundo troféu da Liga Europa e a uma final da Champions. E aí, com mais de 30 anos e transferido para o Fenerbahçe da Turquia, parecia que sua carreira estava entrando em declínio, mas o retorno para o Brasil reescreveu sua história porque ainda faltava um título para Diego. Quando chegou ao Flamengo em 2016, seu retorno ao Brasil animou tanto que ele chegou aos Trend Topics mundiais do Twitter. E ela foi justificada, já que de um ano para o outro, o Flamengo saiu da mediocridade para se tornar um dos clubes mais fortes do país. Diego estava indo tão bem que alguns jornalistas chegaram a especular que ele estava sendo cotado para a seleção brasileira que disputaria a Copa do Mundo de 2018. Mas aí, assim como muitas outras ocasiões, algo aconteceu nos últimos instantes
para lhe roubar o estrelato. Ele teve uma queda absurda de rendimento, chegou a ser cotado como transferência para o Orlando City, e se não bastasse, no ano seguinte, ele quebrou o tornozelo e ficou de fora dos jogos importantes da temporada de 2019. Já com 36 anos de idade, parecia que a aposentadoria viria, afinal o Diego não tinha mais nada a provar para ninguém. Mas assim, como havia feito tantas outras vezes, ele resolveu abraçar o impossível e meses depois estava de volta ao campo em tempo recorde pelo Flamengo, e a profecia se realizou. Faltando apenas alguns minutos para a derrota na final da Libertadores, Diego fez um lindo lançamento para Gabigol, onde então marcaria o gol da virada para trazer o título para o Flamengo. O título que Diego Ribas sonhava desde que havia ficado no gostinho com o Santos em 2003. Ao final daquele jogo, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, declarou que Diego era um dos maiores capitães que ele teve o prazer de trabalhar. Isso contribuiu para acabar de vez com a noção de que Diego era um jogador mimado e arrogante. Ao longo de sua carreira, ele teve que assistir sua vaga e sua fama ser roubada em inúmeros momentos, e ele nunca culpou ninguém ou se rebelou. Apenas continuou a trabalhar duro para ir mais longe. Talvez Diego seja um dos maiores potenciais desperdiçados da história do futebol brasileiro. Concorda? E caso tenha gostado desse vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal também. Assim você não perde mais nenhum vídeo. Valeu galera, muito obrigado, até a próxima, fui!